Começa agora o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru. Olá, esse é o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru, que vai contar um pouco da história da Rádio Câmara Bauru nesses 10 anos de existência. Eu sou Gustavo Amaral, jornalista em formação pela Unesp, e vou ser o seu guia nessa jornada pela história da primeira rádio legislativa do país, fora de uma capital. Encerramos o último capítulo com o questionamento do porquê a rádio prioriza programas gravados e não explora tanto o ao vivo na programação, com exceção das transmissões legislativas. E para chegar à resposta dessa pergunta, conversei com a Lidiane Oliveira, coordenadora da Rádio Câmara Bauru. Efetivamente, funcionários da rádio, profissionais exclusivamente com atuação na Rádio Câmara, nós temos 2 que alternam horários. A princípio, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar explicar o porquê. Eles foram contratados pelo edital do concurso público que eles prestaram e passaram para atuarem de segunda a sábado. Então, nós iniciamos tendo programação ao vivo aos sábados, mas nós começamos a ter muitos problemas porque a Câmara Municipal não funciona aos finais de semana. Nenhum servidor, a menos os que trabalham na escala de 12/36, que são os vigias, porteiros, nenhum deles trabalha de final de semana. Nós começamos a ter muito problema de ordem trabalhista aqui dentro, recursos humanos, enfim. Então, optou-se, presidência, diretoria, optaram, então, por aumentar a jornada deles de segunda a sexta, mantê-los com a mesma carga horária do restante dos servidores, por conta desses problemas de ordem de jornada de trabalho. E aí, infelizmente, nós perdemos a programação aos sábados, que era ao vivo, a programação também passou a ser gravada. Às segundas-feiras, a gente fica praticamente, quase que boa parte do tempo ao vivo, antecipando a programação da sessão ordinária, depois da sessão ordinária, fazendo esse debate, fazendo essa leitura, essa análise no intervalo, enfim. De segunda-feira isso já acontece. Adoraria que nós voltássemos a ter programa ao vivo aos sábados, mas acredito que por conta do formato de jornada de contratação dentro da Câmara Municipal, e nos últimos anos nós tivemos muito restringida a possibilidade de fazer hora extra aqui dentro, né, por opção dos presidentes, cada um pelo motivo que achou mais justo, mais adequado, enfim. Mas nós tivemos ainda essa dificuldade, né, de abrir um pouco a nossa programação no final de semana para algumas entrevistas, algumas coberturas ao vivo, enfim. E isso implicar na necessidade de pagamento de hora extra. Então, tudo isso acabou limitando um pouco essa ideia. Momento volta no tempo. Antes da gente continuar com o nosso episódio, que tal conferirmos alguns trechos das sessões solenes de posse dos prefeitos e vereadores de Bauru? Desde a fundação em 2015, a Rádio Câmara Bauru transmitiu ao vivo 3 sessões solenes de posse de prefeitos e vereadores. As vozes que você ouve agora são dos presidentes das solenidades nos anos de 2017, 2021 e 2025, respectivamente o ex-vereador Fábio Manfrinato, o ex-vereador Coronel Meira e a vereadora Estela Almagro. Senhoras e senhores, muito boa noite. 1º de janeiro de 2017. E, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos. E que este ano seja repleto de muita saúde, paz e prosperidade para todos nós. Damos início à sessão solene de instalação da 17ª legislatura, após a redemocratização do país, 30ª no município e 32ª legislatura da instalação da Câmara Municipal, e temos a honra de presidi-la, de conformidade com os artigos 9º e 42 da Lei Orgânica do Município e artigo 4º do Regimento Interno, a fim de que os vereadores, prefeito e vice-prefeito prestem compromisso e tomem posse em seus cargos eleito em outubro último. Boa noite, senhoras e senhores. Daremos início neste momento à sessão solene de instalação da 18ª legislatura após a redemocratização do país, 31ª no município e 33ª legislatura da instalação da Câmara Municipal. Temos a honra de presidi-la, conforme os artigos 9º e 42 da Lei Orgânica do Município e artigo 4º do Regimento Interno.
para que os vereadores e vereadoras, prefeita e vice-prefeito, prestem compromisso e tomem posse em seus cargos. Boa noite a todos e todas. Estamos dando início, neste momento, à sessão solene de instalação da 19ª legislatura após a redemocratização do país, 32ª no município e 34ª legislatura da instalação da Câmara Municipal de Bauru. Temos a honra de presidi-la, conforme os artigos 9º e 42º da Lei Orgânica do Município e artigo 4º do Regimento Interno, para que os vereadores, a prefeita e o vice-prefeito prestem compromisso e tomem posse em seus cargos. Interessante, né? Esse trecho foi retirado dos arquivos de transmissões da TV e Rádio Câmara de Bauru. Agora vamos voltar ao nosso episódio. Os 10 anos de história da primeira rádio legislativa do país fora de uma capital. Mudando um pouco de enfoque, mas aproveitando a conversa sobre o planejamento dos conteúdos da rádio, eu também perguntei a Lidiane como a programação musical é pensada e escolhida. Nós temos gêneros bem ecléticos, nós temos uma programação musical bem eclética, mas nós seguimos o que a Rádio Câmara, nossa cabeça de rede, tem como padrão musical. Então, alguns gêneros, e que, porventura, são, né, os gêneros mais tocados nas rádios comerciais, então, por exemplo, funk, alguns sertanejos, algumas músicas com uma linguagem um pouco mais chula, isso a gente não toca. Não é uma opção nossa, nós seguimos esse padrão em Brasília. Então, os artistas locais que produzem conteúdo, que produzem música, material, que sejam condizentes com este padrão que nós seguimos da rede legislativa, eles têm espaço irrestrito na nossa programação. Eles podem entrar em contato com a gente por todos os canais, mas nós temos um e-mail específico para isso, que é o área14@gmail.com, chama contatoarea14@gmail.com. Para esse e-mail é onde ele pode mandar as músicas, ele pode mandar os materiais, divulgar onde ele vai, de repente, fazer shows, agenda de eventos, novo álbum que ele vai lançar, músicas novas no YouTube, discos novos sendo lançados, enfim, o que ele quiser divulgar com relação ao trabalho dele, a gente disponibiliza especificamente esse e-mail, mas ele pode entrar em contato com a gente pessoalmente, vir até a Câmara, mandar aqui pessoalmente pra gente, por WhatsApp, enfim, pelo telefone, aí por qualquer um dos nossos canais. Eu fiquei contemplado com a resposta dela e um dos pontos que mais me chamou a atenção foi o fato de musicistas e produtores da região terem um espaço garantido dentro de um canal legislativo. Na minha cabeça é algo que faz todo sentido, já que dentro das rádios comerciais a lógica de veiculação de músicas funciona de uma forma um pouquinho diferente. Para saber mais sobre a relevância desse espaço para esses profissionais, eu fui atrás de algum produtor musical da região para conversar. Quem conversou comigo sobre o tema foi o Levi Ramiro, um violeiro e artesão conhecido por tocar em instrumentos que ele próprio constrói. O Levi já veiculou algumas de suas músicas autorais na Rádio Câmara Bauru e em outras rádios públicas, como a Rádio Unesp. Ele me contou a visão que tem sobre a importância dessas emissoras para um produtor como ele. Sim, olha, qualquer ajuda para a gente deixar esse mundo mais diverso, assumir a diversidade cultural que nós temos, brasileira, vai ser bem-vinda, qualquer uma, né? Então, ter um canal, uma via onde possa se mostrar essa diversidade, essa riqueza, esse Brasil muito rico que nós temos, isso só vai ajudar, né, ajudar as pessoas a ter informação real sobre as coisas, né, e não uma informação falsa, né, sobre o que acontece de arte no Brasil, o que acontece de assuntos diversos no Brasil, né? Então qualquer via que ajuda a dissipar, né, a mostrar o trabalho, essa variedade cultural, vai ser bem-vinda. Então, eu acho muito importante a gente ter algumas rádios, né, que tem essa predisposição, né, a Rádio USP de São Paulo também tem um trabalho com música de viola instrumental, que é o Revoredo, um trabalho muito bonito. Você vê um segmento tão
impossível de imaginar que existe um movimento de música no Brasil que é a viola instrumental. Estou falando de viola instrumental. Imaginar, o pessoal associa a viola sempre ao Tião Carreiro, algum mito, algum cara que tem uma história mercadológica também dentro da música, né, de raiz e tal. Mas nós estamos falando de experiências novas, né, contemporâneas. E tem canais que mostram isso. Isso é muito bom, né, cara? Não é? É muito importante. Então, eu valorizo muito. Eu já veiculei na Rádio Câmara, na Rádio Unesp, né? Com o pessoal ali que a gente acabou sendo muito amigo, né, do Florido, o pessoal que trabalhou na Rádio Unesp, na Rádio Câmara também com o Nelson. Gravei vários programas aí, tanto na televisão como na rádio. A rádio, eu não peguei a época áurea da rádio, digo assim porque hoje, como fragmentou muito essa questão da mídia, né, da veiculação de mídia, né? Hoje principalmente a gente está focado mais no mundo da internet, mas a rádio ainda é muito importante, ainda é muito ouvida. Meu irmão mesmo é um cara que escuta muito rádio, até mais que eu. Eu acabo escutando rádio, um pouquinho das rádios que veiculam trabalhos, além dos meus, trabalhos que eu admiro, que eu gosto, que eu procuro, né? E as rádios associadas geralmente a uma universidade, sempre tem um trato melhor hoje, né? Com repertório, né? Uma qualidade melhor, porque a música comercial ainda é uma música muito mercadológica mesmo, muito o monopólio ali daquela, né, que vai muito atrás da questão da quantidade de ouvintes, a quantidade que gera, uma máquina de gerar coisas que são de interesse do consumo, desse sistema nosso, do capital, do consumo, do sistema político, né, da questão política, de conseguir votos, então tem toda uma amarração. A gente sabe que é difícil a gente apontar isso com precisão, porque eu não sou estudioso, eu não sou nenhum especialista, mas eu sei muito bem sobre o que eu estou falando na questão não só da radiodifusão, eu acho que do jornalismo em si, do jornal, tudo é uma questão polêmica, né? A gente que tem alguns valores que vai, às vezes, um pouco na contramão desse sistema de consumo, né, cara? Eu, por exemplo, eu não considero a arte, a música, uma coisa assim, uma mercadoria, né? Eu considero uma experiência de vida. Até agora, no nosso Raio-X, pudemos mergulhar na programação da rádio, nas cabeças pensantes por trás dos conteúdos e nas percepções de outras pessoas envolvidas na realidade da emissora legislativa. Se eu fosse resumir o que vimos até aqui em poucas palavras, eu diria que a Rádio Câmara Bauru tem uma programação local que cumpre, sim, com seu papel, trazendo informação, entretenimento e dando publicidade aos acontecimentos no legislativo. As passagens entre os áudios e os trechos das transmissões utilizados neste capítulo são conteúdos originais da TV e Rádio Câmara Bauru. Eles estão disponíveis na íntegra na descrição deste episódio. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau!